bimestre, as avaliações do quarto bimestre, eu só vou começar a passar para vocês depois que definir aí os alunos que vão pedir a antecipação da colação de grau ou não, tá? Depois que tiver definido quem são os alunos que vão ficar para o quinto e o sexto módulo, né? Porque são dois módulos, né? O módulo 5 e o módulo 6. No caso de vocês, do terceiro ano, parece que o ano só finaliza mais ou menos lá no início de junho. Eu achei que fosse em maio, mas é em junho. Por isso que tem dois módulos aí. Eu sei que a soma desses dois módulos dá mais ou menos umas 10 aulas, 8, 10 aulas, tá? E aí eu estou planejando, não sei se eu vou poder fazer isso ou não, tá? Eu ainda vou procurar saber aí com a direção, com a coordenação. Fazer assim, no módulo 5 e 6, eu vou terminar, né, o conteúdo. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos, né, que é um assunto que está dentro aí da física quântica, daquele início da física quântica, né? E aí vai ficar faltando a parte de relatividade também, que eu vou falar na próxima aula. Então, eu vou passar uma atividade, isso para quem for ficar, né? Quem for pedir antecipação da colação de grau já não vai estar mais nesse grupo. Aí, quem for ficar, eu vou passar uma atividade sobre esse assunto de física moderna, em geral, tá? Uma atividade bem conceitual, né? Bem, assim, com base nas ideias, né? Porque se a gente for partir para matemática, é muito complicado, a gente não vai fazer isso, tá? E aí, depois, a gente vai também fazer outras atividades de revisão. Então, a minha intenção é a seguinte: eu vou dar uma aula de revisão numa semana, e aí na outra semana não precisa ter aula presencial, aula síncrona. Aí fica a semana aí reservado para vocês fazerem a atividade de revisão. É isso que eu não sei se eu vou poder fazer ou não. Tem que perguntar à direção se eu posso seguir essa metodologia aí, de reduzir um pouco a carga horária de aula síncrona. Já que a gente já viu o conteúdo todo, eu acho que a gente pode diminuir aí a quantidade de aula síncrona, mas eu não sei se isso é permitido, né, de acordo com as regras aí da PNP, né? Eu não sei se eu vou poder fazer isso ou não. Tá? Mas, em princípio, é isso que eu estou planejando. Tá? Então, assim, uma semana a gente discute um conteúdo aí de revisão, lá do módulo 1, do primeiro bimestre. Aí, na semana seguinte, eu passo uma atividade para vocês entregarem aí dentro de uma semana. Aí, na outra semana, a gente vê um outro tema. E aí, na outra semana, a gente faz uma atividade. Tá? Acho que já dá para a gente começar, né? Já são 10h10. Então, o que a gente tem aí para discutir na aula de hoje é essa questão da evolução dos modelos atômicos. Tá? Então, o átomo, né? A palavra átomo, ela surgiu lá na antiguidade, lá, né? Foi esse cara aqui, Demócrito, que era um filósofo daquela época, ele viveu entre 460 antes de Cristo e 370 depois de Cristo, antes de Cristo. Essas figuras que eu estou usando aqui eu tirei da internet, tá? Do Google Imagens. Estou falando aqui por uma questão de direito autoral aí, né? É uma imagem tão bem feita que deve ter dado um bom trabalho, né? Então não é justo eu não dar o crédito. Eu não posso falar quem foi porque eu não sei, né? Tava no Google Imagens lá. Mas não foi eu que fiz, não, tá? Eu peguei do Google Imagens mesmo. Então essa palavra átomo surgiu lá com Demócrito, que viveu lá antes de Cristo, né? Entre 460 e 370. O que ele pensava é o seguinte: imagina que você tem um objeto, né, um corpo material, e daí você vai quebrando esse material, vai diminuindo, 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 vai chegar uma hora que você vai chegar numa porção de material ali que você não consegue mais quebrar, não consegue mais partir. Tá? E aí essa porção indivisível de material ele chamou de átomo. Em grego, esse termo átomo aqui significa, né, ou pelo menos aproximadamente, significa aproximadamente indivisível, tá? Então, quem começou com essa ideia, deixa eu aceitar o pessoal que está chegando.
Então, quem começou com essa ideia de átomo foi Demócrito, lá na antiguidade. E aí, essa ideia surgiu naquela época num contexto filosófico, né? Então não tinha ciência, até porque naquela época não existia mesmo ciência, não existia, né, a experimentação, né, extrair dados de experimentação, tudo era baseado em ideias. Só no século XVIII para o século XIX, em 1800 mais ou menos, é que o conceito de átomo começou a ser trabalhado de forma mais científica, tá? Então, o primeiro cientista, né, cientista de fato, que estudou o átomo, que estudou o modelo atômico, foi Dalton, tá? Então, o modelo atômico de Dalton é um modelo, em relação às ideias que existiam até então, bem complexa, né? Era um modelo bem evoluído, digamos assim, mas em relação ao que a gente conhece hoje em dia, é um modelo ainda bem rudimentar, né? Então, para o Dalton, o átomo era uma bola maciça, né? Como se fosse uma bolinha de gude ou uma bola de bilhar. Inclusive, o modelo ele é conhecido, né, como o modelo da bola de bilhar. Você tem uma esfera maciça, e aí essa esfera, né, quando você considera elementos diferentes, elas têm algumas características que são diferentes. Então, por exemplo, vamos ver essa imagem aqui seguinte. Você tem um oxigênio, um átomo de oxigênio, esse átomo ele tem lá o seu tamanho, a sua densidade, que é diferente, por exemplo, do átomo de hidrogênio ou de nitrogênio. Tá? Então, o modelo atômico de Dalton, embora seja ainda bem rudimentar, ele já traz aí algumas propriedades, algumas características que permite a gente estudar aí com um pouco mais de rigor científico, né, a estrutura da matéria, tá? Então, esse modelo aqui, a gente ainda não tem o conceito de carga elétrica, né? É um material bem homogêneo mesmo, porque a gente ainda não tem essa ideia de carga elétrica, de prótons, nêutrons e elétrons e tal. Tá? O cientista que introduz a ideia de elétron aí na evolução dos conceitos da física, né, da evolução dos modelos atômicos, é o Thomson. Tá? Então, esse é o modelo de Thomson, onde a gente já tem aí a presença do elétron. Então, você tem uma estrutura densa, uma estrutura maciça, né? E aí, colada nessa estrutura, você tem bolinhas bem menores, que são os elétrons. Então, hoje em dia, a gente sabe que cada elétron desse aqui ele é da ordem de 1.800 vezes menor do que um próton, né? Quanto mais em relação a um núcleo, que é o que simboliza essa bola laranja aqui, é menor ainda. Então, esse desenho que a gente está vendo aqui, ele é meio fora de escala, né? Até porque se a gente fosse fazer um desenho em escala, a gente nem conseguiria enxergar o elétron grudado aqui na estrutura laranja, que ele seria muito menor, tá? Mas o modelo de Thomson ele tem essa conformação aqui, né? Ele tem uma estrutura densa, grande, que é positivamente carregada, chamada de positivamente carregada, enquanto que você tem aí bolinhas menores ligadas nessa estrutura que são os elétrons. Então, quem descobriu o elétron foi o próprio Thomson, tá? Esse modelo ele é chamado de modelo de pudim com passas, né? Porque você tem essa estrutura e as bolinhas agarradas, como se fosse um pudim com passas. Essa figura aqui representa bem. É claro que isso aqui não é um pudim, é um panetone, né? Mas a ideia é a mesma. Você tem ali uma estrutura, e aí agarrado nessa estrutura você tem as bolinhas menores, que seriam os elétrons, né? Então esse é um modelo chamado modelo pudim com passas. Assim como o modelo de Dalton lá tinha um nome, né? Um nome comercial, que era o modelo da bola de bilhar. Esse modelo de Thomson aqui, o nome comercial dele é modelo pudim com passas. Tá? Então, como foi que o Thomson fez para descobrir os elétrons? O que ele fez aí para concluir que existiam essas partículas menores agarradas na estrutura do átomo? Ele usou um tubo de raios catódicos. Tá? Então, você tem aqui um catodo, um anodo. Hoje em dia, a gente sabe que é um positivo e outro negativo. Né? O catodo é negativo e o anodo é positivo. Só que naquela época ainda estava se descobrindo a carga elétrica e tal. Então você tinha ali o catodo, o anodo,
E aí, se você pegasse esses dois instrumentos, essas duas coisas, né? O cátodo e o anodo ali, e colocasse uma bateria, então você estabeleceu uma diferença de potencial aqui entre essas duas estruturas, né? E aí, aqui dentro desse tubo, que é chamado tubo de raios catódicos, você faz vácuo. Você puxa o ar que tem ali dentro, então aqui dentro você fica com um vácuo. Tá? E aí, conforme você vai aumentando aí a tensão dessa bateria, o que você observa é que começam a sair uns raios do que hoje a gente chama aí de negativo para o positivo, tá? Do cátodo para o anodo. E aí ele percebeu que esses raios eram formados por partículas que tinham massa, mas que eram partículas muito, muito, muito pequenas, tá? E aí ele deu a essas partículas o nome de elétron, tá? E foi daí que ele inferiu a existência do elétron, e a partir daí ele estabeleceu o modelo atômico dele, que é aquele modelo onde você tem uma estrutura densa e os elétrons agarrados. Esse modelo aqui. Tá? Então, esse modelo aqui de Thomson, ele foi proposto no final do século XIX. Aliás, no final do século XVIII. Espera aí, deixa eu conferir para ter certeza. Tem que ser século XIX, né? Não pode ser século XVIII, não. Tá, então, foi no final do século XIX mesmo, lá por 1890 e pouco. Tá? O modelo de Dalton, aquele anterior, da bola de bilhar, foi proposto no início do século XVIII, 1803, mais ou menos. 1803 é o ano ali que ele publica lá o artigo, né? Mas o estudo é feito mais ou menos nessa época, no início do século. Enquanto que no início do século XIX, 1800 e pouco. Enquanto que esse modelo aqui de Thomson já é do final do século, tá? E aí, no início do século XX, o Rutherford, né, estudando a estrutura atômica aí da matéria, partindo do modelo de Thomson, ele fez lá uma série de experiências que mostraram que esse modelo de Thomson tinha algumas inconsistências, tá? Então, o Rutherford propôs um modelo diferente do modelo de Thomson, que tem a seguinte característica: você tem um núcleo, tá? Esse núcleo, naquela época, ele já estava se descobrindo, né, a existência do próton e do nêutron. Então, esse núcleo que é formado por prótons e nêutrons. E aí os elétrons são as partículas muito pequenas, essas partículas elas ficam orbitando esse núcleo, tá? Então, a gente vê uma ruptura aí muito grande, né, do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford, que é essa questão aí da estabilidade, né? O átomo de Thomson é uma estrutura bem estática. Você tem ali as bolinhas agarradas naquela estrutura, tudo muito estático, tudo muito parado. Agora, o modelo de Rutherford, ele já começa aí a ter um caráter mais dinâmico, né? Mais de movimento. Você tem um núcleo, e aí os elétrons eles não ficam agarrados nesse núcleo, eles ficam orbitando, se movendo no entorno desse núcleo. Tá? E aí essa órbita, para a dimensão aqui de um átomo, é uma órbita bem grande, né? O núcleo de um átomo é da ordem de 10 a menos 15 metros. É bem pequeno. Enquanto que a dimensão de um átomo é da ordem aí de 10 a menos 10. Então você tem 10 elevado a 5, 5 ordens de grandeza que diferencia, né, o tamanho de um núcleo para o tamanho de um átomo como um todo. Então isso mostra que o átomo ele é composto basicamente de vazio. Você tem ali um núcleo denso, pesado, e aí você tem os elétrons orbitando bem longe, e toda aquela estrutura ali do átomo não passa de um imenso vazio, né? Deixa eu aceitar aqui. Tá? E aí, como foi que Rutherford chegou a essa conclusão? O que ele fez para concluir que o átomo tinha essa conformação aqui, bem diferente do que se conhecia? Isso aqui a gente está mais ou menos agora em 1911, tá? Foi quando o Rutherford propôs aí o seu modelo, já no século XX, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou, vamos ver aqui a próxima figura, ele pegou uma folha de ouro, esse retângulo que a gente está vendo aqui é uma folha de ouro. Você tem um comprimento, uma largura, né? E a espessura aqui é desprezível. Então, essa estrutura é bem fina, né?
em relação ao comprimento e à largura. Aí ele pegou essa folha de ouro e pegou aqui uma fonte de raio alfa, tá? O que é o raio alfa? O raio alfa são partículas alfas que são emitidas por esse objeto, né? Então, o raio alfa é formado por partículas alfa. Uma partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Você tem 2 prótons, 2 nêutrons ligados ali, tá? Isso que é uma partícula alfa. Você pega o átomo de hélio, arranca 2 elétrons de lá, arranca os elétrons do hélio, né? E aí você fica só com prótons e nêutrons. Isso aí é o que a gente chama de partícula alfa. Então você tem aqui uma fonte de radiação alfa, ele emite partículas alfa. O que acontece é o seguinte, pelo modelo de Thomson, né, considerando como correto o modelo de Thomson, o que se espera é que essas partículas alfa que colidem nessa parede deveriam refletir, né? Porque pelo modelo de Thomson, a estrutura atômica ela é muito densa, ela é muito fechada. Então, essa parede aqui seria uma parede muito fechada. Conforme essas partículas colidissem na parede, elas deveriam refletir, que é o que a gente está vendo aqui, representado por esses raios 3 aqui, tá vendo? Mas o que ele observou é que, na verdade, a maior parte dessas partículas atravessavam essa folha de ouro. Então, a gente está vendo aqui do outro lado um espalhamento, né? A maior parte mesmo seguia em linha reta, alguns desviavam, mas a grande maioria consegue atravessar essa folha de ouro, tá? Então, ele concluiu, a partir dessa observação, que a estrutura desse átomo de ouro que está compondo ali aquele material não poderia ser uma estrutura fechada, tá? Como era proposto por Thomson. Devia ter aberturas, né? Então, foi daí que ele propôs esse modelo aqui, tá? Onde o átomo ele é formado por um núcleo e tem os elétrons orbitando. A maior parte dessa estrutura aqui é composta de vazio, tá? É esse vazio aí que permite que as partículas alfa atravessem essa parede de ouro aqui, tá? Esse material que está aqui no entorno é chumbo. O chumbo, como ele é muito denso, ele acaba absorvendo bem as partículas. Aí você consegue observar o espalhamento das partículas alfas aqui, tá? Então, esse modelo de Rutherford, ele foi proposto ali mais ou menos em 1911, só que ele tem um problema em relação ao que estava se desenvolvendo para o eletromagnetismo, né? Ele está um pouco inconsistente, esse modelo de Rutherford aqui, porque ele está dizendo o seguinte, ó, os elétrons orbitam o núcleo e fica tudo bem, eles estão orbitando aqui, não acontece nada. Isso pelo eletromagnetismo, pela teoria do eletromagnetismo, está inconsistente. Porque se essas partículas estão orbitando, então elas têm uma aceleração, pelo menos aceleração centrípeta, né? Então, se esses objetos eles têm uma aceleração, pela teoria do eletromagnetismo, eles deveriam estar emitindo energia, ejetando energia para fora, tá? E aí o que ia acontecer com esses objetos? Eles iam perdendo velocidade, e aí num intervalo de tempo muito curto, eles deveriam colidir com esse núcleo e o átomo deveria implodir, né? Ou seja, essa estrutura aqui proposta por Rutherford, pela teoria do eletromagnetismo, ela não poderia ter a estabilidade que tem, né? Tem alguma coisa aí que está faltando nessa explicação de Rutherford, tá? Então, esse modelo de Rutherford, ele funcionou, ele surgiu ali em 1911 e durou pouco tempo, né? Sem essa explicação aí do que está acontecendo aqui. Então, mais ou menos a partir de 1913, o Bohr, que é o próximo que a gente vai falar aí, deu a explicação, né? Ou pelo menos propôs uma explicação que depois se mostrou de acordo com a experimentação, né? Para essa estabilidade do átomo, tá? Então, o Bohr foi um cara que foi aluno, né? Foi orientando do Rutherford. O Rutherford é um pouco mais velho que o Bohr, tá? Então o Rutherford ele era como se fosse orientador lá e o Bohr fosse aluno dele, de doutorado, de pesquisa lá. Tá? Então o que o Bohr fez? É aí que entra a física moderna, né? O Bohr ele fez uma proposição, ele fez alguns postulados, né, sobre o movimento desses elétrons aqui que permitia a gente compreender a estabilidade do núcleo, aliás, a estabilidade da estrutura atômica, né? Por que os elétrons não entram aqui no núcleo? Foi o Bohr que explicou. Então, ele propôs o seguinte,
esses elétrons que estão orbitando o núcleo do átomo, eles têm um momento angular. O momento angular é uma propriedade física que a gente não estuda no ensino médio. Tá? O momento angular tem a ver aí com esse movimento de giro e tal. Então, ele propôs que o momento angular dos elétrons em torno do núcleo seriam proporcionais, de alguma forma, àquela constante H que o Max Planck introduziu lá no início do século XX, em 1900. Tá? Então, a gente vê aí, de novo, a presença daquele H para explicar um problema que estava em aberto no início do século XX. Esse problema aí era mais um dos muitos que foram resolvidos, né, por essas ideias novas ali, iniciadas por Max Planck. Então, a gente viu nas aulas anteriores, né, a primeira aula que a gente falou sobre física moderna, a gente viu lá o problema da radiação de corpo negro, que era um problema em aberto, né, que não tinha explicação pela física clássica. Aí veio o Max Planck, com a ideia nova dele, e conseguiu explicar aquele fenômeno. Aí o Einstein, um pouco depois, em 1905, usou também a ideia do Max Planck para resolver lá o problema em aberto do efeito fotoelétrico, foi o que a gente viu na aula passada. E aí, um pouco depois, agora mais ou menos 1913, né, o Bohr, Niels Bohr, usou também essa ideia aí proposta por Planck para poder explicar a estabilidade da estrutura atômica, né, que foi proposta aí pelo Rutherford. Tá? Então, o que o Bohr fez? Ele falou o seguinte: o momento angular dos elétrons no entorno do núcleo vão ser proporcionais a essa constante de Planck. E aí, como consequência disso, isso também diz que a energia cinética, né, a energia de movimento desses elétrons no entorno do núcleo vai se manter constante. Então, existem órbitas muito particulares aqui, onde essa ideia do Bohr funciona. Tá? Então, para essa órbita aqui que está na nossa figura, vou aumentar um pouco. Essa órbita K1 aqui, tá? Essa órbita aqui ela é tal que o momento angular é exatamente proporcional àquela constante H. Aí, consequentemente, a energia correspondente a essa órbita se mantém fixa. E aí o átomo, aliás, o átomo não, o elétron que está orbitando aqui, ele não perde energia, se ele estiver nessa órbita muito específica aqui. Tá? Então, a conclusão é a seguinte: existem órbitas muito particulares, onde o elétron estando ali, ele não perde energia por radiação. Tá? E aí, com isso, foi que o Niels Bohr conseguiu explicar aí a estabilidade da estrutura atômica. Existem órbitas aqui onde o elétron pode ficar sem ganhar ou perder energia. Tá? Aliás, ele pode ganhar ou pode perder energia, mas também pode manter energia fixa ali naquele lugar. Então, se ele ganha uma certa quantidade de energia, ele passa dessa órbita para uma outra. E aqui tem uma coisa bem estranha, né? É o seguinte: ele pula de uma órbita para outra sem passar pelo meio, vamos dizer assim. É como se ele daqui sumisse e aparecesse lá do outro lado. Tá? Na verdade, isso é uma estranheza que também o próximo modelo que a gente vai falar daqui a pouco dá conta de explicar. Tá? Então, o elétron, ele estava numa certa órbita, e daí, se ele ganha uma certa energia proporcional àquela constante de Planck, ele pode pular para uma próxima órbita. Tá? Então, se ele ganha energia, ele vem para essa órbita mais distante aqui. Se ele ganha um pouco mais de energia, vai para outra, e assim sucessivamente. Conforme a energia dele vai aumentando de valores inteiros daquela constante de Planck, ele vai se afastando do núcleo. E conforme ele vai perdendo, ele vai se aproximando do núcleo. Sempre pulando de uma órbita possível para outra órbita possível. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Aqui está o Rutherford e o Bohr, tá? Esse aqui é o Rutherford, um pouco mais velhinho que o Bohr, né? Eles foram contemporâneos aí, inclusive o Bohr foi orientando, aí foi aluno do Rutherford.
E aqui já está aí a figura do que representa esse modelo mais atual, né? Esse modelo mais atual está baseado num conceito mais probabilístico, né? A física quântica ela é toda baseada em ideias de probabilidade, tá? Em conceitos probabilísticos. Tá? Então, se a gente for olhar para aquela figura ali, que representa o átomo de Bohr, né? A gente está vendo aqui o elétron muito bem posicionado, né? É como se a gente conseguisse determinar a posição perfeita do elétron ali num certo instante de tempo. O que a física que vem depois aí de 1913 mostra é que, na verdade, essa precisão ela não existe. A gente não consegue determinar com precisão a posição de um elétron. Tá? Existe um princípio chamado princípio de Heisenberg que diz o seguinte: se você tem muita precisão na posição, você não tem nenhuma precisão no movimento que esse objeto está fazendo, na velocidade dele, no deslocamento, no trajeto que ele está fazendo. E se você tem muita precisão na velocidade, e você sabe bem o caminho que ele deve seguir, você não consegue definir exatamente em que lugar desse caminho ele vai estar. A sua precisão na posição ela é muito baixa. Tá? Então, com base nesse princípio de Heisenberg, a gente conclui aí que a mecânica quântica, a teoria quântica, ela não consegue especificar a posição dos elétrons. Tá? Então, o modelo mais recente, aí, baseados nessas ideias, para o átomo, ele diz o seguinte: conforme você tem essa mancha azul aqui mais marcada, né, mais escura, significa que você tem mais probabilidade de encontrar o elétron naquele lugar. Essa bolinha vermelha é o núcleo, onde tem ali prótons e nêutrons e tal. E aí, conforme você tem ali uma mancha azul mais marcada, mais escura, significa que a probabilidade de você encontrar o elétron ali é maior. E aí, conforme você vai se afastando do núcleo, essa mancha escura ela vai perdendo intensidade, tá vendo? Um degradê que tem aqui. Significa que a probabilidade de você encontrar o elétron nessa região está menor. Mas exatamente aonde o elétron está, a gente não consegue determinar. Isso porque tem esse princípio aí de Heisenberg que não permite que a gente determine com precisão a posição do elétron. Por isso que aquilo que eu falei que era estranho, né, essa coisa do elétron sair daqui e pular para cá, sem passar pelo meio, na verdade, que na verdade a gente não consegue definir a posição específica do elétron. A gente tem a probabilidade de encontrar o elétron em determinado lugar ou outro. Tá? Então, se ele sai daqui ou vai para lá, ou vem para cá, ou vai para outro lugar, né, na verdade a gente não tem essa precisão. Tá? A gente tem a probabilidade de encontrar o elétron em um certo ponto ou outro. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Tá, então, o modelo atômico aí que tem a ver que começa na época da física moderna, é esse modelo de Rutherford para o Bohr, né? Então, quando o Rutherford mostra que a estrutura atômica ela é, na verdade, formada por vazios, isso traz um problema, que é essa questão da estabilidade energética aí, e aí Niels Bohr é que usa a física moderna para resolver esse problema. Ele parte dessa ideia de quantização da energia. Você vai ter aí órbitas onde a energia é possível de se manter no valor fixo, e aí os elétrons eles vão estar sempre ocupando essas órbitas. Se o elétron passa de uma órbita para outra, ele tem que estar ganhando ou perdendo uma quantidade de energia que é proporcional a essa constante de Planck. Tá? Essas camadas K, L e M aqui, essas que vocês na química aí conhecem bem, né, da distribuição eletrônica. Tá? Então, a camada K é de menor energia. Aí, se você pula para uma camada mais externa, camada L, você está numa camada de energia maior, né? E assim vai. Tá? Tem a K, L, M, N, O e P. Né? Eu vou falar isso também. As atividades vai ser o seguinte: como a gente vai ter essa coisa de antecipação da colação de grau, eu não vou dar nenhuma atividade por enquanto, tá? Eu vou esperar definir quem são os alunos que vão ficar, os que não vão ficar,
tá? Porque para pedir antecipação da colação de grau, vocês precisam de nota até o terceiro bimestre. E aí, depois que tiver essa definição, aí no módulo 5 e no módulo 6, os alunos que ficarem, aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei no início da aula. Eu vou passar uma atividade só, sobre tudo isso que a gente viu aí de física moderna, tá? E depois eu vou ficar dando aulas de revisão e dou aula de revisão numa semana, na outra semana eu passo a atividade daquilo, tá? Módulo 5 e módulo 6 para quem for ficar, né? Quem não for ficar, quem for pedir antecipação da colação de grau, vai terminar agora. Então não vai continuar, tá? Mas agora no módulo 4 eu não vou passar atividade nenhuma não, justamente porque tem ainda que definir quem vai ficar ou não. Não adianta nada eu passar a atividade agora, aí daqui a uma semana o aluno vai sair, né? Então eu vou esperar definir quem vai ficar para passar as atividades para as pessoas certas aí. O quarto bimestre é 3 módulos? Não. Ó, o módulo 1 é o primeiro bimestre, o módulo 2 é o segundo bimestre, o módulo 3 é o terceiro bimestre. E os outros módulos que vierem à frente, né? O 4, o 5 e o 6, as atividades desses 3 módulos compõem a nota do quarto bimestre. Por isso que eu não vou passar atividade nenhuma agora no módulo 4, para poder passar as atividades aí no módulo 5 e 6, tá? Já com os alunos aí definidos que vão ficar no módulo 5 e 6. A nota mínima é média 6 nos 3 primeiros bimestres. Então, vamos supor, você tirou 6, 6 e 6, a sua média é 6, então você está com média para pedir a antecipação da colação de grau. Tá? Você tem que ter 75% da carga horária lançada, tá? E aí você tem que ter as notas dos 3 primeiros bimestres lançados. Então, as aulas já estão lançadas lá no acadêmico, tá? Eu já lancei as aulas do quarto bimestre lá, justamente para não ter problema nenhum, tá? Então, as aulas já estão de acordo com o número mínimo necessário, é 60 horas. Se você for lá no acadêmico agora e olhar, você vai ver que já tem 60 aulas lançadas lá. Tá? Como a nossa carga horária é de 80 horas, então 75% é 60. Então, essas 60 horas já estão lançadas lá no acadêmico. Aí ficam faltando essas 20 horas aí para completar a carga horária da disciplina. Então, essas 20 horas são as 20 horas que vão compor aí o módulo 5 e o módulo 6, tá? São 2 módulos porque para vocês do terceiro ano a gente só vai conseguir completar a carga horária lá no meio de junho. Então, somando aí o módulo 5 e o módulo 6, vai dar mais ou menos umas 8, 9, 10 aulas, tá? Mais alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, já estamos liberados aí já, tá? Na semana que vem eu não vou dar aula não, tá? Lembrando que a gente só vai ter aula agora só lá daqui a 2 semanas.